Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês. Que nós possamos hoje, dia 3 de março, fazermos um estudo mais informal, de certo modo, sobre qualquer tema, mas vamos ver algo que seja útil em vários sentidos, sobretudo nas questões das atividades espíritas, de tal maneira que, como nós há 2 semanas ficamos de marcar um encontro para isso, algo que tem a ver, por exemplo, com as questões do magnetismo. Então, preparem-se, tenham todos uma ou duas folhas de papel, seja para registrarem algum aspecto, anotarem uma dúvida, seja para uma mensagem espontânea que a espiritualidade possa e queira trazer por qualquer um de vocês ao longo do estudo. Não vamos ter necessariamente uma, um momento, uma ocasião para este objetivo, mas na semana que vem, como de costume, sim. Então, nós vamos fazer a nossa prece e vamos dar início ao nosso encontro, que vai durar o tempo que nós quisermos, sem ultrapassar aquela hora e meia habitual. Combinado? Então, nós vamos nos abraçando, vamos nos tornando felizes pela chegada de todos os amigos, com o objetivo de tornarmos o encontro de hoje útil, produtivo, despertando em cada um de nós aspectos para motivações para mais estudos, aprofundamentos, no âmbito da ciência espírita, de um modo geral, e de toda uma ciência mais ampla também, vinculado às questões espirituais. Que nós possamos nos sentir abraçados, mais uma vez acolhidos por espíritos muito queridos, que também, ao mesmo tempo que vamos nos dedicando aos estudos, que nós também possamos estar doando os nossos melhores conteúdos fluídicos, energéticos, que possam colaborar com todo um trabalho que os amigos espirituais sempre realizam quando estamos todos juntos. Que nós oremos pelo Papa Francisco, para que ele supere todas essas dificuldades respiratórias, sendo que ele teve hoje 2 crises delicadas, de tal maneira que, mais uma vez, a nossa equipe, além de procurar ajudar a todos, possamos oferecer também o nosso melhor para Francisco, primeiro, pela sua saúde, pelo seu conforto, pelo seu bem-estar e, quem sabe, ajudarmos para que ele logo fique bem e possa ter a sua moratória para permanecer no plano físico algum tempo mais. Então, em nome de nosso querido Dr. Bezerra, Dr. Eurípides e muitos amigos espirituais, estejamos muito unidos para a tarefa do estudo da noite de hoje
mas também sempre dedicando o nosso melhor para os necessitados mundo afora. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem. Vamos, então, pensar em alguns aspectos que sejam interessantes para nós vermos juntos na noite de hoje. Então, todo mundo já ouviu falar, não é, em magnetismo. E talvez seja esse um tema assim mais central para nós, né? E talvez então seja uma oportunidade de nós como que recuperarmos algumas informações que tenham a ver com a vida, tanto na Terra como no universo. Uma primeira lembrança, não é? É uma noção de que pela física clássica e moderna, portanto, pela física como ciência mãe, nós temos 4 grandes forças, interações, campos no universo de Deus. Ou seja, o que sobre isto é importante na Terra, é importante nas estrelas, é importante nas galáxias, é importante também em mundos que não são mundos visíveis. Porque assim como nós temos planetas e estrelas, nós temos do mesmo no mundo espiritual, ou de uma forma que nós não conseguimos detectá-los, mas eles existem. São chamados mundos fluídicos. Assim como quem não tenha a mediunidade da vidência não enxerga os espíritos ao nosso lado ou no ambiente qualquer que ele seja, onde nós estejamos, quem não tem, e os encarnados, de um modo geral, não possuem, como que elementos capazes de detectar toda uma grande, imensa outra realidade, que, portanto, passa toda ela desapercebida dos humanos, sobretudo encarnados, com as limitações do corpo físico no planeta Terra. Então, essa é uma ideia. Então, para quem, vamos dizer, não se recorda, ou talvez não tenha chegado a estudar esse aspecto, nós temos as forças gravitacionais, a gravidade. Essa é uma das forças, uma das interações, uma das fontes de energia que são energias gravitacionais. E a gravitação universal, ela tem a ver com físicos clássicos que trouxeram muitas contribuições quanto ao seu estudo. Então, só para nós termos uma ideia, toda a mecânica celeste depende da gravitação universal. Até coisas simples, mas, por exemplo, a relação entre os planetas, as estrelas, as galáxias, os campos gravitacionais, a gravidade, tem uma importância muito grande naquilo que é conhecido como a mecânica celeste. Então, por exemplo, a relação entre a Lua e a Terra, a relação entre satélites, de um modo geral, no próprio sistema solar, e os respectivos planetas, os seus movimentos, as suas distâncias, as suas
mudanças, sejam rotações, translações, a dinâmica celeste depende muito, fundamentalmente, da gravitação universal, que foi estudado por físicos muito notáveis no século XIX. Uma outra força, interação, campo, é a força nuclear forte, que tem a ver com a energia nuclear e a radioatividade, mas também a nuclear fraca. Então, são duas forças nucleares que também estão, sobretudo na questão das estrelas, não é? Fazendo com que, de certo modo, o universo seja como ele é. Então, lembrando também junto, tudo isso é divino. E nós aqui, espíritos ainda como verdadeiras crianças, nós estamos começando a ter uma ideia melhor do grande todo, da realidade. Não é? Nós somos aprendizes ainda de toda essa condição maravilhosa do universo de Deus. Então, força gravitacional, força nuclear fraca, força nuclear forte. E a outra, que tem mais a ver com o nosso tema, é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é como uma mistura tanto da eletricidade como do magnetismo. Porque, na verdade, os dois funcionam conjuntamente. Por isso que o nome é esse. Forças eletromagnéticas, que são outros conteúdos que têm a ver com toda a vida humana, tem a ver com toda a realidade do mundo, de tal maneira que esse estudo ele tem o seu valor. Não é? Então, quando se fala em magnetismo, nós estamos falando do chamado equivalente magnético das forças, interações e campos eletromagnéticos. Então, você pode usar e estudar a eletricidade em separado. E você pode estudar o magnetismo isoladamente. Os dois têm uma importância enorme no todo. Pois bem, outra ideia preliminar para nós é que, se você perguntar para um estudante de primeiro grau ou de segundo grau o que é magnetismo, ele vai, vamos dizer, nos dar uma ideia do magnetismo mineral. Então, essa é outra noção para nós. O magnetismo que você estuda na escola, que tem a ver com uma noção da ciência, que é a física, é o magnetismo dos ímãs. Lembram quando vocês eram pequenos? Eu sei que já foi há muito tempo, mas naquela época, quem não brincou, seja em casa, seja na escola, com pedaços de ímãs? E como era interessante nós colocarmos dois pedaços próximos e sentirmos nós mesmos a força de atração entre um pedacinho e outro. Ou, se nós trocamos a posição de um deles, nós vamos notar os dois se afastando, uma força para colocá-los distantes um do outro. Então, são forças atrativas ou repulsivas próprias dos ímãs. Então, quando você está numa escola, numa faculdade, e se fala de magnetismo, é esse magnetismo. É o magnetismo mineral. Curiosamente, com o avanço da ciência, foram surgindo
desenvolvimentos e entendimentos de outras expressões do magnetismo. Então, por exemplo, todo mundo ouviu falar sobre a aurora boreal. Não é lindo de se ver? Sejam fotografias, sejam vídeos, sejam quem teve a oportunidade de ir à Islândia, à Finlândia, ao Alasca, sobretudo, portanto, em países nórdicos, não é? A nível do chamado Polo Norte, na vizinhança, nós vamos ter esse fenômeno. O fenômeno da aurora boreal, ele é um fenômeno magnético. E todo mundo que se enfronhou um pouquinho sabe que é. É um lance diferente, mas ele tem a ver com o Sol, que, através de explosões solares, o Sol envia na direção da Terra o chamado vento solar. E esse vento solar, ele é, assim, riquíssimo em elementos muito pequenininhos que interagem com o campo magnético da Terra. E essa interação gera as luzes de variadas cores que alguém que observa a aurora boreal vê e se encanta, não é? De tal maneira que é um fenômeno que junta uma ação solar e, ao mesmo tempo, interage com o planeta Terra. Por que o planeta Terra tem a ver com isto, como um todo? Porque o planeta Terra é um grande imã. Lembram disso? Você não tem o polo norte geográfico, você não tem o polo sul geográfico, mas, pelas características estruturais do planeta Terra, você tem o polo norte magnético e o polo sul magnético. Então, assim como se você pegar um ímã, todo pedaço de ímã, de um lado é norte, do outro lado é sul. Se você pegar limalha de ferro e deixar cair por sobre um ímã, você vai ver direitinho o desenho das linhas de força do campo magnético daquele ímã. Do mesmo modo, a nível de imaginação, por exemplo, se você tem a Terra como um grande ímã, você tem os dois polos, norte e sul, de tal maneira que existem também linhas de campo desse campo magnético da Terra. E por que ele existe? Porque dentro da estrutura interna do planeta, eu tenho uma quantidade de ferro magnético que é enorme. Sempre foi assim. E sempre será assim, a princípio. Então, existem alguns planetas que são mais ricos dessa substância, são mais magnéticos. A Terra é um deles. Então, toda a navegação, a bússola, tudo aquilo que é importante para o deslocamento seguro de certos meios de transporte, ou dos pássaros que saem de uma região da Terra e eles estão numa fase diferente do ciclo vital, querem chegar a dezenas de milhares de quilômetros, eles se norteiam pelo campo magnético da Terra, pelas linhas do campo magnético da Terra. E ninguém se perde. Então, de onde vem isso? De uma propriedade do ferro, que é aquele que tem essa apresentação magnética.
E a Terra é, assim, completamente abastecida disso. Então, o campo gravitacional da Terra, ele faz com que nós, encarnados, estejamos jungidos ao piso, à crosta. Você pode subir de elevador, se afastar do piso, mas depois desce. O avião sobe, mas depois aterriza, e assim por diante. Então, quem tem massa, dito de uma outra maneira para ficar mais fácil, mas são coisas diferentes. Quem tem peso é atraído para baixo. Se você soltar um objeto, ele vai para o chão, não é verdade? Com uma determinada velocidade, que é propriedade desse magnetismo. Pois bem, então, o que acontece? Além da aurora boreal, como é que essa história do magnetismo mineral começou? Não sei se vocês viram isso, mas na região da Magnésia, no sul da Grécia, lá há milhares de anos atrás, as embarcações eram construídas com madeira e pedaços de ferro para juntar a madeira para formar as embarcações, para o comércio entre os países. De tal maneira que, nesse lugar, se percebeu, numa altura, que os barcos, para se afastarem da costa, aqueles que remavam, tinham que fazer um esforço enorme para tirar o barco do porto. Depois de algumas centenas de metros, o barco seguia com muito menor esforço. Do mesmo modo, quando eles estavam voltando, ou eram outros que chegavam, a partir de um determinado lugar, o barco vinha sozinho para a costa, sem precisar de ninguém ajudar a fazer força para isto. Até que se descobriu que aquela região da Magnésia tinha propriedades atrativas e repulsivas. Por quê? Porque aquela área tinha uma quantidade ferromagnética muito grande, ao contrário de outros portos, vamos dizer, de outros lugares do mundo, que tinham a sua estrutura diferente. As montanhas da Magnésia eram cheias de ferromagnetismo. Por isso o nome magnetismo, por causa da origem dos primeiros estudos da região grega chamada de Magnésia. Existe lá, até hoje, algo da estrutura planetária. Pois bem, então o magnetismo vem daí. Por outro lado, meus amigos, se você pensar além do vento solar e das auroras boreais, você tem, por exemplo, a ressonância nuclear magnética como método não invasivo de imagem em medicina. Então, isso é todo um avanço tecnológico que tem a ver com a supercondutividade. Supercondutividade tem a ver com o magnetismo, e é por isso que surgiu essa tão importante conquista da ciência médica. Só que a ciência médica, ela ganhou essa ajuda por causa da física. Lembram daquela ideia que a física é a mãe das ciências? E acabou revelando essas propriedades de elementos materiais, que são elementos que têm essa propriedade da supercondutividade. Claro que vocês talvez não estejam familiarizados com algumas expressões, mas acho válido de ir colocando as coisas dessa forma, não é? E, por último, uma ideia da supercondutividade são as cerâmicas supercondutoras. Elas levitam.
Então, existe o trem de levitação magnética. É uma tecnologia maravilhosa, mas caríssima. E você só encontra estes trens tanto no Japão como na China. E aí o que, que acontece? Você impõe aquele campo magnético e aí o trem pode ter o peso que for, ele fica suspenso no ar. Se ele está suspenso no ar, ele não tem atrito com o piso, com os trilhos. E você imprime uma velocidade inicial e ele vai embora. Ele só para se você frear. Qual é a vantagem disso? Apesar do preço da tecnologia, você consegue deslocamentos de trens cheios de passageiros ou de carga, chamados maglev, de levitação magnética. E eles viajam a 450, 500 quilômetros por hora, que é a velocidade de aviões de médio porte, facilitando o transporte de pessoas e de, vamos dizer, conteúdos outros que não humanos. Então, tudo isso que eu comentei agora, esses exemplos, são exemplos do magnetismo mineral. Mas, indo um pouquinho mais na frente e analisando alguns momentos da história da ciência, não é? Nós também fomos encontrar uma ideia que é a ideia de um magnetismo diferente. Então, os espiritualistas, os espíritas, também têm uma seguinte visão: a ciência acadêmica não acompanha isto ainda, mas a ciência mais ampliada, por exemplo, magnetismo mineral, magnetismo vegetal, magnetismo animal, magnetismo humano e espiritual. Então, se eu puder imaginar assim, são 5 para eu me lembrar. Tudo isso é magnetismo? Sim, mas só um é magnetismo nos moldes daquela força, interação, propriedade, que é o eletromagnetismo estudado pela física. Então, o que para nós espíritas esse aspecto interessa? Porque houve outros pesquisadores na área da medicina, mas houve aquele que se chama Franz Anton Mesmer. Todos vocês já ouviram falar de Mesmer. E Mesmer, ele era austríaco e ele vivia entre a Áustria e a França, sobretudo Paris. E ele é, assim, de 300 anos atrás. Se a codificação kardeciana é de mais ou menos 160 anos, Mesmer é de muito antes de Allan Kardec. Curiosamente, Mesmer era médico e ele teve uma ideia, uma intuição, no sentido de que se ele impusesse as mãos junto de pessoas doentes, por exemplo, algo que ficou mais marcante, mulheres em crises histéricas. Ele fazia a imposição de mãos junto do corpo físico, sobretudo da cabeça dessas pacientes, e as pacientes melhoravam. Os magnetizadores pós-Mesmer foram vários, curiosamente, todos franceses. Outra curiosidade, Allan Kardec conheceu o magnetismo mesmeriano quando ele tinha 19 anos. Então, muito antes dele trabalhar e desenvolver
a doutrina espírita, desde as mesas girantes até o trabalho dele na companhia de várias médiuns adolescentes ou mulheres jovens, ele era magnetizador. Ele era um educador, ele era um pedagogo, como vocês também sabem, mas muito interessado no magnetismo. Então, depois de Mesmer, Mesmer como que inspirou vários magnetizadores franceses. Um deles, Kardec. Então, tinha lá o sábio Deleuze, tinha o barão de Potet e tinham mais alguns outros. E eles trabalhavam juntos, se nós pudéssemos pensar assim. Eles trocavam conhecimentos entre eles. Naquela altura, lembrem-se que a medicina era uma medicina muito acanhada. Não tinha exame complementar, nem de laboratório, nem de imagem. Não tinha remédios, fármacos, substâncias químicas que podiam claramente melhorar, como melhoram hoje, não curam, mas melhoram hoje muitos aspectos da medicina que o planeta conhece hoje em dia. Então, o que acontece? O magnetismo mesmeriano também, mas não só, pela falta de outros recursos, mesmo não havendo comprovação científica, muito menos naquela época, até porque metodologia científica não era desenvolvida. As coisas mostravam bons resultados, pronto, bastava. Mas isso depois foi tendo que passar pelo crivo dos métodos científicos para haver, vamos dizer, uma conclusão, uma certeza, se aquilo era apenas imaginação ou se era um efeito que podia ser como que reproduzido cada vez que a necessidade voltasse. Então, Mesmer é um dos pais deste magnetismo, que é um magnetismo humano espiritual. Por que humano? Porque ele depende do fluido vital. Ele depende das moléculas que compõem o duplo etérico, que pertence ao homem físico. E tem a ver com uma outra ideia que os espíritas estudam, é o ectoplasma. Ectoplasma e fluido vital são sinônimos, lembrando que só os encarnados possuem. Então, esse é o aspecto humano, biológico, físico desse recurso magnético mesmeriano. Por outro lado, meus amigos, uma outra ideia é de que qualquer magnetizador ele também é um espírito. Então, além do corpo, ele também, sendo um espírito, há uma outra condição que, quando ele usa a vontade, quando ele pensa, quando ele trabalha com coisas mais ligadas a pensamentos, ele lida com radiações eletromagnéticas. Pensamento humano é eletromagnetismo. O pensamento dos macacoides também, só que eles não têm o pensamento contínuo como os humanos têm. Vai ser uma conquista deles mais para o futuro. Então, por que o magnetismo de um passista, de um magnetizador, ele é algo magnético? Porque envolve propriedades dos fluidos e envolve aspectos das irradiações mentais. Porque o magnetizador
ele pensa no paciente, ele deseja que o paciente melhore, ele irradia pensamentos edificantes, que ensejem a melhora do paciente naquele seu problema. Não é? Seja um problema mais orgânico, seja um problema de natureza de saúde mental. Então, essa é uma outra ideia para nós. Então, no centro espírita, o que nós temos? A ideia do passe. Então, os passes são também como que um exemplo de doação fluídica do passista e também do seu espírito, que está orando e vibrando por quem está à sua frente, para que ele melhore, ou mesmo que ele não seja um doente, que ele tenha a sua saúde preservada. Então, uma outra ideia que tem a ver com essa questão no centro espírita é que nenhum médium passista, ele trabalha sozinho. Quem que trabalha com ele? Um ou mais espíritos que se unem ao passista, que está bem preparado, está em prece, para que o benefício ele seja duplo. Aquele que advenha do humano espiritual do encarnado e do espiritual do desencarnado. Ou seja, há uma potencialização. Faz sentido. Agora, lembramos que aquele que tem uma boa vivência como passista, se ele é espírita, ele vai pedir ajuda da espiritualidade. Se ele não for, ou se mesmo espírita ele não quiser, ele pode ser um bom magnetizador, um bom terapeuta, trabalhando pela saúde alheia. Mas é claro, quando ele eleva seu pensamento e roga por uma ajuda da espiritualidade, a sua condição de ajudar, ela se amplia. Então, essa é uma outra noção para nós. Então, reparem, na casa espírita se fala pouco em magnetismo. Há uma tendência no movimento espírita no Brasil e no mundo de se usar mais a ideia do passe. Outra expressão, a fluidoterapia espírita. O que é a fluidoterapia espírita? É a utilização de recursos fluídicos, de fluidos magnéticos, a bem da saúde de quem quer que seja. Tanto é que alguns de vocês frequentam as reuniões das fluidoterapias infantis nas quintas-feiras, que podem ser presenciais, e numa adaptação pós-pandemia, também têm sido promovidas de maneira online, congregando pessoas de várias cidades, de vários lugares, que vão todos doando pelos pacientes envolvidos naquela abordagem, naquela proposta. Então, se nós quisermos também recuperar uma questão histórica, procurem o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, o que nós temos? Allan Kardec, Os Espíritos da Codificação, obra básica, 1861. Lembram? O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. E segue depois para os outros livros que ele foi trabalhando, ao mesmo tempo que ele trabalhava a Revista Espírita, que começa a ser produzida por Allan Kardec em 1858.
Então, a outra questão interessante é de que isso merece ser estudado. Então, se no movimento espírita, por uma adaptação, uma maneira de enxergar, as pessoas foram deixando a expressão magnetismo de lado e passando a usar a expressão passe ou a expressão fluidoterapia, não tem nada de mais, mas tudo isso é magnetismo mesmeriano. Então, o tio Mesmer, ele é como que o pai disto. Outros mais anteriores, antigos, também tentaram se dedicar a isso. Então, quando você trabalha homeopatia, há toda uma relação da homeopatia pluralista ou a organicista, são sinônimos, e a homeopatia unicista com esse magnetismo mesmeriano. A ideia de que a ação destes elementos vão se dar a nível do perispírito, a nível do mental do paciente. E cabe ao terapeuta estudar isso tudo e fazer o melhor uso para beneficiar os seus pacientes. Mas nós não vamos entrar nessa área tão bonita da medicina hahnemanniana, como todos vocês já tinham ouvido falar, não é? Outra ideia para nós é que nós precisamos usar com naturalidade a palavra magnetismo, desde que deixemos tudo isto bem claro sobre o que nós estamos falando. Então, nós devemos avançar nesse conhecimento. Outra ideia que vale a pena recordar, que é histórica, não é? Se você olhar, Allan Kardec falou em magnetismo o tempo todo, mas a palavra passe não é de Kardec. Qual é o livro ou o texto kardeciano que fala em passe? Nenhum. Então, na verdade, ele trabalhou todas essas questões usando a terminologia do magnetismo. Então, como é que surgiu o passe? Alguém lembra? Eu lembro porque está num livro que todos devem ler, reler, e que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos. Então, assim como o livro de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, pelo mesmo médium querido que é o Chico, traz uma síntese da história da humanidade, o livro Brasil, Coração do Mundo traz algo precioso que envolve a humanidade, porque é coração do mundo, e aquilo que tem a ver com planos para que o Brasil colaborasse mais importantemente no projeto de aperfeiçoamento moral da humanidade do planeta Terra. Então é lá que vocês vão ver noções lindas sobre a história a partir da publicação daquele livro e fazendo um retrospecto lá desde o encontro de Jesus com Eliu ou Iléu. Quem é ele? O infante Henrique de Sagres, que Adelina e Paulo, que são portugueses, conhecem muito bem Sim, e muito estão aqui bem, presentes. De tal mesmo. maneira que... Oi? Ele era da minha cidade, do Porto. Ele viveu no Porto, curiosamente. Muito bem. Viva o Porto. De tal maneira que ele, numa altura, você vai ver no livro, eles confabulam. Vocês já imaginaram, não é? Eliu ou Iléu era o espírito encarregado de todos os problemas sociológicos da Terra. Ele era
que formou uma das mais importantes escolas do judaísmo antes de Jesus. Pois bem, eles combinam as coisas, não é? E Jesus, numa altura, não é, diz a ele: vais te corporificar na terra. Do tipo, olha, está muito bem aqui a nossa conversa, mas a conversa só não vai bastar. E aí é que Eliu ou Iléu, dependendo do idioma, não é, renasce em Sagres e se envolve com o trabalho da escola de navegação, não é, da Ponta de Sagres, cuja Rosa dos Ventos está lá até hoje. De tal maneira que tudo isso tem a ver com o nosso tema. Então, nessa altura do livro, vocês vão encontrar a ideia de que o passe, ele é algo que veio a partir de dois médicos magnetizadores homeopatas de Portugal. Eles viviam em Portugal e, pela sensibilidade mediúnica, intuitiva, os dois trabalhavam juntos, Bento Muri e Vicente Martins. E eles foram inclinados a virem para o Brasil. E eles é que trazem a importância da imposição de mãos, desde o primeiro centro espírita, na cidade de Salvador, na Bahia. E a partir disso, não é, a imposição de mãos, já com o nome do passe, ou dos passes, se espalhou. E eu diria, a essa altura, ninguém muda isso. Nós podemos aperfeiçoar essa ciência, essa prática, mas a terminologia vai continuar. Por isso que você também usa a ideia, passes magnéticos, do magnetismo mesmeriano. E tudo isso é em proveito da saúde humana, de um modo geral. Então, meus amigos, a ideia é de que há outros elementos desse magnetismo. De tal maneira, por exemplo, uma lembrança que eu acho que é tão estimulante para nós. Ali vocês estão vendo uma coleção de livros. É toda a coleção traduzida pela Federação Espírita Brasileira, dos originais da Revue Spirit, originais em francês, tipicamente uma obra kardeciana, né, para a língua portuguesa. E seja no original, seja no nosso idioma, assim, né, você vai encontrar estudos de Allan Kardec e mensagens de amigos espirituais na codificação, e um deles vem numa altura e diz, olha, os magnetismos são muito importantes, mas há um magnetismo que é o mais importante de todos, quando uma alma pura e desinteressada ora pelos seus irmãos. Olhem que coisa linda, ele trabalhando a importância da prece, a importância da oração, da prece intercessória. Quem é que assina essa mensagem? Mesmer, desencarnado. Por uma das médiuns de Kardec, maneira de nos expressarmos, nos motivando a oração. Mas deixando claro, não é no sentido de algo feito automaticamente, repetitivamente, mas algo, sabe, sentido. Fruto do quê? Da criação da alma humana, que deseja o bem para uma ou muitas outras pessoas. Então, ele traz a ideia, ele, o iniciador de toda essa ciência, né,
no sentido do estímulo em relação à oração. E se nós pensarmos, nós temos duas coisas para considerar em relação a isso tudo. Uma delas é a ideia de Jesus de Nazaré, modelo e guia, governador da terra, que nos instruiu, ensinou, sugeriu, alertou para todo um conjunto de questões extraordinárias. E não foi ele que sugeria a vigilância e a oração? Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver inúmeros momentos, eu posso depois partilhar com vocês aqui no grupo, escrito, né? Toda uma série de momentos em que o governador da vida, o Cristo de Deus, propunha para a humanidade, começando pelos cristãos, pela cristandade, sobre a prece. Então, esse é um aspecto importantíssimo. E aí, quase 2 milênios depois, não é? Mesmer vem trazendo, junto de outros autores, a importância de tudo isso. Outra ideia que tem a ver com essa questão é a medicina contemporânea. Talvez vocês tenham ouvido falar toda uma ideia de uma medicina que agora está incorporando um paradigma novo, que é o paradigma espiritualista. Porque o modelo de toda a história da medicina, desde Imhotep, no Egito Antigo, desde Galeno, na Itália, desde Hipócrates, na Grécia, tudo vem se desenrolando e até agora, e até bem pouco tempo, não é tudo assim mais tecnológico, uma medicina farmacológica, de tal maneira que tem a ver com o modelo materialista, mecanicista, cartesiano. Mas a mudança já chegou por pesquisadores da época de Kardec, ele próprio contribuindo com a doutrina espírita, mas psicólogos, psicanalistas, psiquiatras dentro da área da saúde mental, trabalhando as questões ligadas ao espírito, à mente humana, ao psiquismo, não é? Valorizando um componente fundamental da realidade do ser, para além da matéria. Muitos médicos hoje em dia, vamos dizer, veem nos seus pacientes o corpo físico e nada mais. Então, a nossa medicina precisa ser humanizada e vem sendo, como vem sendo também espiritualizada. Hoje em dia existe uma área gigantesca na medicina que se chama religiosidade barra espiritualidade e medicina. E aí vale a pena nós nos lembrarmos. Há um site que já comentamos outras vezes, que é do NIH nos Estados Unidos, National Institute of Health, e ele é um site que engloba toda a ciência médica, todos os artigos, todas as pesquisas relevantes, de certo modo, originárias de todos os países, de todos os pesquisadores na área da saúde. Se eu entrar nesse site, todo mundo pode entrar. Ele é livre. Há um lugarzinho nele chamado PubMed, de publicações em medicina. Então, só para ficar no nosso exemplo, se eu puser a palavra prayer, em 2 segundos, você vai ter 80.000 pesquisas, artigos sérios para examinar. Se você puser compassion, de compaixão, forgiveness, de perdão,
Se você colocar esses elementos ligados à espiritualidade do ser humano, você vai ver incontáveis elementos interessantes. Gratidão em medicina. Aí nós podíamos dizer, quem diria se você vivesse no século passado? Você nunca imaginaria isso por causa do modelo histórico cartesiano mecanicista, que vem ganhando. Ele não vai ser substituído, nem é para ser. Ele é para ser acrescido de todo o avanço em espiritualidade. E se existe espiritualidade, tudo, o espiritismo tem, naturalmente, por motivos óbvios, uma contribuição a melhor que se conhece para qualquer um interessado nisto, da área da saúde ou não, pessoas comuns como nós, de estarmos enveredando e conhecendo melhor essa realidade. Só para brincar um pouquinho com vocês, né? As duas grandes áreas mais ligadas a isto, não é? São a cardiologia e a psiquiatria. Então, como cardiologista, em congressos regionais, congressos brasileiros, há muitos anos, existe uma área que se chama espiritualidade e doenças cardiovasculares. São as salas nos congressos mais concorridas pelos colegas. E quando eu disse brincando, é porque, tendo ido em alguns deles, até contribuído, falando a respeito de alguns detalhes, nunca vimos cardiologistas sentados no chão para assistir aquilo que os colegas que trabalham melhor nesta área apresentam para os seus pares na cardiologia moderna. Por quê? Porque são salas grandes, mas às vezes não dá para todo mundo. E aí o que acontece? Olha, senta no chão e aproveita, porque o que é importante é crescer em relação àquilo através da contribuição dos colegas. Então, meus amigos, nós temos muitas questões aí para examinarmos. O que tem a mediunidade com o magnetismo? O que é a corrente magnética que vários contemporâneos de Kardec, o próprio Allan Kardec está lá na Revista Espírita, ele é convidado para falar em Bordeaux, na França, visitando o grupo espírita de Bordeaux. E esse grupo, sem Kardec, no sentido da corrente magnética, eles desenvolvem essa vivência. E como Kardec esteve lá, eles mostram para Allan Kardec a desobsessão por corrente magnética. E Kardec fica muito surpreso. Ele olha aquilo, qual a expressão de Kardec? E funciona, admirado. Então, a imensa maioria do movimento espírita não se dedica ao estudo e à prática da corrente magnética. Mas há grupos, sobretudo no Brasil, e quando esses grupos de brasileiros vão a Portugal ou vão à África, da campanha alta de Sousa e da Concafras, eles levam essas vivências, compartilham como é para ser feito. Outra experiência interessante é o toque anímico ou toque magnético. Então, reparem que há um leque e mais dois para nós não perdermos a oportunidade de levantar a lebre desse conhecimento. A água fluidificada, qual é o sinônimo? Água magnetizada. E, por último, o que é a pomada do vovô Pedro? É um elemento terapêutico.
Eu vou postar depois, se é que eu já não postei com alguma outra intenção aqui no grupo há mais tempo, a história da pomada do vovô Pedro. E querem ver como não há coincidências e nada disso, o que há é ciência a ser conhecida, estudada e divulgada, compartilhada e praticada. Vovô Pedro é mesmer. Portanto, não é? Como alguns que trabalham na fluida infantil sabem que nós tentamos divulgar a pomada, não é? Solicitando aos grupos que a elaboram para distribuirmos para quem tem as crianças com problemas e que frequentam o grupo da fluida infantil. Inúmeros grupos espíritas, mas não todos, se dedicam a divulgar e a doar a pomada, que é feita, vamos dizer, milhares de uma vez só a cada grupo que se preparou para isso. É um trabalho lindo, mesmeriano, como devia ser. Então, meus amigos, como nós já passamos das 8 horas aqui no horário de Brasília, não é? E vocês já notaram que eu gosto de ficar falando, eu vou me conter agora um pouquinho e vou abrir para quaisquer observações, aspectos que não tenham ficado devidamente claros para vocês. Pode ser? Posso perguntar? Claro, doutora. Sobre a apometria. A apometria eu vi na apostila que eu recebi, que vocês colocaram uns anos atrás. Ai, meu Deus, um monte de fórmula que eu nem tentei entender, né? Mas também é um trabalho ligado ao magnetismo. E como é que Com certeza. acontece isso? Mas como é Com que certeza. acontece? Primeiro, a ideia de que, vamos chamar assim, a apometria de verdade, ela envolve caridade, ela envolve a oração, ela envolve o entrosamento de espíritos preparados, terapeutas e equipe de trabalhadores encarnados voltados para o bem-estar de contextos e de pessoas. Pessoas enfermas, saúde física, saúde mental e problemas que são coletivos, dos dramas coletivos, onde o recurso da apometria pode entrar. Então, por exemplo, quando, se você já viu isto, por exemplo, há o estalar dos dedos. Quando aquele que está trabalhando com essas técnicas faz isso, ele está fazendo uma contagem. Ele está trabalhando com pulsos de energia que vem dele, que vem do seu fluido vital, magnetismo, para obter um determinado efeito no mundo espiritual. Então, tem tudo a ver. Se vocês quiserem, um dia nós podemos conversar melhor sobre esse assunto. Eu só deixo agora um cuidado. Existe a apometria desenvolvida pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Sim. Mas, vamos dizer, infelizmente, depois que o Dr. Lacerda desencarnou, Dr. Lacerda, com quem eu tive a honra de estar durante vários anos, aprendendo com ele, né? Depois que ele voltou para o mundo espiritual, ele continua trabalhando e nos ajudando sempre, e ajudando, sabe-se lá, quantos outros. Mas houve toda uma mudança, uma perda. É como se fosse assim, ele era a luz
sobre esse tema. Sobre outros também, mas sobre esse tema. Quando a luz se apaga, mesmo os livros estando à disposição desde a origem, né, as pessoas foram conhecendo pela leitura. Pela leitura você tem uma ideia, mas outra coisa é a prática. Então fica apenas uma observação. Cuidado no sentido de, se você entrar na internet e colocar essa palavra-chave, você vai encontrar um mundo de coisas em que um percentual mínimo seja realmente importante. Toda vez que você ouvir, só como um alerta, apometria com adjetivo, não entre nisso. Que as pessoas põem adjetivo para valorizar. E quando quer valorizar, está valorizando o seu próprio trabalho. E muitas vezes com interesses pessoais. E se existe a regra de ouro da apometria, é a ideia do amor e da caridade. Ele deixou isso bem claro. Mas podemos, não é, trabalhar isso em 2028 ou 2030, brincando um pouquinho. Não, brincando. É só uma questão de encontrar um momento para uma conversa informal sobre isso. Mas é ciência e tem tudo a ver com o magnetismo. Se pensarmos bem, tudo tem a ver com o magnetismo. Por isso que é uma das 4 interações, forças, campos fundamentais da física, porque a física estuda, como ciência mãe, o universo todo. Então, estas coisas se correlacionam muito bem. Tá bom, Tá Marcelo? ótimo. Tá bom, obrigada. Então, tá. Obrigado a você por estar presente. Posso perguntar Pode. Como é seu nome? o meu nome? É a O meu dona nome Adelina. é Adelina, ou Ah, Adelina, conforme você quiser. Mas muito bem, dona Adelina. Fique à vontade, por favor, pode só para perguntar. falo, o infante do Henrique nasceu na Rua do Infante, naquela zona ribeirinha. Ele nasceu no Porto, graças a Deus. E por acaso, eu acho que ele teve tempo em Leiria, depois é que veio para o Porto. Eu não sei se ele chegou a Não, nascer no Porto. ele nasceu no Nasceu? Porto, depois Ok, andou de um lado para o outro, mas ele nasceu no Porto, exato. naquela zona onde hoje há a Casa O do Infante. Ribeirinho, a Casa do Infante. A Que eu, por zona acaso, da- quando o doutor Sérgio esteve cá, eu falei-lhe onde é que ficava essa casa. Sim, sim, É sim. curioso, é muito Mas interessante. pensa-se que talvez ele não tenha nascido exatamente naquela casa, mas é por ali, é por ali, é por ali. Hum, pronto, só uma à parte. Quando você voltar ao Muito bem. Porto, doutor Sérgio, Uhum, e viva o Porto. Hum, mesmo. eu queria perguntar também, hum, claro, óbvio, portanto, que isto surgiu, acho que foi na fluidoterapia, e eu já conheci esta terapia, que é a terapia do sopro, não é? É outro desdobramento, digamos assim, da terapia magnética, não é? Do passe. Sim, sim, É sim. uma variante do Uma passe, variante, não é? portanto, tem a ver com o magnetismo também. Pronto. Outra coisa que eu queria perguntar é que acho que isto originou no Japão, não? O Reiki, vem da escola oriental, basicamente. E é exatamente, também se rege por esses mesmos princípios, obviamente, não? Com certeza. Sobretudo quando ele é praticado sem nenhum objetivo comercial. Bom, infelizmente isso Mas, acontece muito. independente, o mesmo magnetismo estar sendo disponibilizado, não é? E a Sim. outra questão é que há vários tipos de reiki, não é? Então, quanto mais espiritualizado é o terapeuta, melhores são os resultados, não é? Sim, Mas as bases são muito parecidas. sim.
Obrigada. Tá bom, dona Adeliana? Sim, sim, obrigada. Alguém mais, gente? Assim, eu posso fazer também aqui uma reflexão, não é? Por exemplo, eu também tenho vindo a estudar aqui o centro que eu frequento, usamos o método também o Otto de Souza e há pouco tempo temos por acaso a estudar o PASS, estamos agora a entrar na parte da corrente magnética. E o que é que me apraz dizer? Quanto mais estudo o magnetismo, até porque pronto, eu sou já desde 2005 especializei-me na área da hipnose clínica e nós na altura falámos muito também do magnetismo, que a hipnose também estudou muito o Mesmer, o Dupotet, pronto, todos esses grandes artistas e seres elevados do magnetismo. E hoje em dia apraz muito, mesmo aqui falando com o Dr. Sérgio, a questão dos alimentos. Eu hoje em dia olho para os alimentos como no sentido de algo que é magnético, ou seja, eu se puder ir buscar cada vez mais a planta acabada de tirar da natureza e que ela tenha acabado de apanhar solo, quando vou fazer o chá, por exemplo, parece que essa planta me nutre muito mais do que se calhar uma que tenha sido de uma outra situação, não é? E o mesmo com a comida. Eu hoje em dia olho para a comida, não em termos calóricos, mas a nível também da energia que ela traz, do fluido vital para o organismo. E era nesse que eu ia fazer a deixa para o Sérgio falar, enquanto médico, dessa parte do alimento que é tão importante para os médios também se revitalizarem e se fortalecerem. Você lembra, Paulo, que lá, que hoje, no início, eu comentava que existia, então, o magnetismo mineral, Exato. vegetal, Tal. animal, humano e espiritual. Então, se os vegetais estão recém-colhidos e vão se prestar para um chá terapêutico ou para um alimento, o seu fluido, que é equivalente ao fluido vital humano, só que não é humano, é vegetal, ele é mais rico, ele é quase pleno, de tal maneira que são seres vivos e que, de Uhum. certa maneira, tem a ver com as mesmas leis envolvendo a natureza humana e a natureza em geral da Terra. Então, é a mesma coisa, fazendo uma comparação. Você pode fazer um chá com Uhum. elementos de vegetais que foram retirados e estão ressecados. Mesmo assim, eles podem ser úteis, não é? Porque algumas propriedades, não é, lá a nível atômico e molecular continuam podendo ser úteis, mas o fluido vital, que é o magnetismo, ele já se perdeu. Fazendo uma analogia que talvez nem faça muito sentido, como é que você vai querer que algum morto dê paz em alguém? Uhum. Já não tem vitalidade nenhuma, já desencarnou, aquele corpo não tem nenhuma utilidade nesse sentido, Uhum. porque ele perdeu a maior parte do seu componente benéfico. Então, com os vegetais, com os animais, mais ou menos tudo segue os mesmos aspectos. Quanto mais energizado, quanto mais rico de fluidos, quanto mais as moléculas estiverem muito perto da condição da vitalidade, se aquilo é o melhor para aquela situação, o resultado há de ser melhor. Muito bem. Olha, estou aqui pensando, quem sabe nós temos 10 minutinhos, existe uma mensagem que talvez pelo tema de hoje possa ser interessante compartilhar com vocês. O que vocês acham? Qual é a questão?
Eu tenho uma amiga que é médium, ela mora em Minas Gerais, Montes Claros, e nós tínhamos conversado algumas vezes, ela com o esposo dela também junto, e nós até tínhamos pensado de formarmos uma equipe. E aí surgiram algumas dificuldades, e numa altura, o Facebook me lembrou que era o aniversário dela, numa data que foi meados do ano passado. E aí eu mandei uma mensagem de felicitação, não é, pelo novo aniversário dela. Não é que ela me escreve e diz assim: Sérgio, tem um espírito que há algum tempo vem se apresentando, mas nunca que se comunicou. É um homem, e agora que você me cumprimentou pelo meu aniversário, ele veio para perto de mim e eu acho que ele vai ditar uma mensagem. E aí ele dita uma mensagem, ela escreve e ela me manda, não é? Como sendo da autoria de um espírito que já estava, talvez, sondando uma oportunidade que acabou surgindo em função do tal aniversário. Eu acho que talvez fosse interessante ler essa psicografia. Marastelita, o que você acha? Eu acho sempre interessante a gente acrescentar conhecimento. Tá. Então, o que acontece? Ela me enviou essa mensagem lá em 2024 e eu vou fazer a leitura. Ela é muito bonita e ela tem a ver com esse tema. Então, me acompanhe. Depois eu posso dividi-la de outro modo com vocês. Está certo. Vejam, caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes uniu nossas almas em outras épocas. E relembro saudoso o muito que caminhamos, rememorando as nossas descobertas que dia a dia encantava-nos, encharcava-nos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros, envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. Por isso que eu lembrei da mensagem, pelo tema. No entanto, não é destas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos, mas o que aquece meu coração. E quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação
experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. 2 pontos. A constatação cristalina de que se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor, daqui e daí, é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele. Mas, antes de tudo, toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador. O amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem o que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização dos nossos seres nunca é tarefa concluída. É, pois, processo incessante, como o é nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre. Um companheiro fiel do trabalho espírita. Montes Claros, 18 de junho de 2024. Então, é essa a mensagem que, na verdade, era o aniversário da médium. O nome dela é Catiane, mas eu é que ganhei presente. Pensando bem, não é isso? É isso, meus amigos. Então, agora nós estamos pontualmente às 8h30 e nós vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, tá bem? Então, que nós tenhamos todas as oportunidades bem aproveitadas através dos estudos espíritas, dos conteúdos sobre a natureza, do mundo material, do mundo espiritual, e sempre que orarmos, estarmos consagrando o melhor dentro de nós, para que ele se exteriorize e como irradiações
dos nossos pensamentos e sentimentos, que eles transbordem e possam, sob a égide de Jesus, chegar aos mais necessitados e aflitos de qualquer lugar do nosso mundo. Que possamos pedir aos benfeitores os mais preciosos elementos de cura para o Papa Francisco e para todos os enfermos mundo afora, tanto no plano físico como no mundo espiritual, hoje, qualquer dia, agora e para sempre. Muito obrigado, amigos queridos, pela presença e pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre algo tão bonito da natureza e de Deus, que se chama magnetismo. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Excelente. Muito bem, Linda gente. mensagem. Boa noite para vocês. Boa noite. Compartilha conosco, então, doutor Sérgio, a Obrigada mensagem pela lá aula no linda, grupo. mensagem linda. Obrigada. O que foi, Marastelita, que você ia falando? Compartilhe, então, a mensagem conosco lá naquele grupo, por favor. Tudo bem. Vou tentar Muito linda. fazer. Até porque eu me identifiquei um pouco com aquela questão da sede de conhecimento, né? E maravilhar-se com cada detalhe das coisas, como tudo é tão perfeito, como Deus é perfeito, né? E aí a gente pode ficar fascinada pela ciência, mas tem que se lembrar, né, que o mais importante é o amor. Muito bem, Marastelita, é isso mesmo. Não é porque uma coisa é mais palpável e a outra não é, que a palpável vai ter um valor, um significado maior. Tá bem? Adriana, eu Tá vou certo. providenciar e muito obrigado pelos seus Boa noite a comentários. todos. Boa noite. Eu quero Fiquem bem. boa Até noite Até breve. a todos, qualquer hora na facilitamente a prece, pela todos.